Duas explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília deixaram o país inteiro em alerta ontem à noite. A primeira ocorreu em um carro estacionado perto do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Cerca de 20 segundos depois, outra explosão matou Francisco Vanderlei Luiz, ao lado da Estátua da Justiça, em frente ao STF. No carro de Francisco, onde aconteceu a primeira explosão, foram achados também fogos de artifício e tijolos. Além disso, durante a madrugada, a polícia foi a uma casa em Ceilândia, alugada por Vanderlei, onde encontrou mais explosivos e uma mensagem escrita no espelho, abre aspas. Débora Rodrigues, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT, fecha aspas. Débora Rodrigues, para quem não se lembra, é aquela mulher que foi detida após escrever "Perdeu, mané" na Estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro. Francisco, conhecido como Tio França, foi candidato pelo PL em 2020 em Santa Catarina, mas não se elegeu e usava frequentemente as redes sociais para ameaçar a imprensa e políticos e para promover a direita bolsonarista, defendendo posturas radicais, como, por exemplo, um pedido de interferência de Donald Trump no Brasil. Há poucos meses, ele chegou a postar também uma foto dentro do prédio do STF com a seguinte legenda, abre aspas, "Deixaram a raposa entrar no galinheiro", entre parênteses, chiqueiro. Fecha aspas. Nessa quinta-feira, a polícia também conseguiu apreender um celular num trailer do terrorista. A gente conversa agora com o colunista do Terra, Guilherme Mazieiro, que esteve na Praça dos Três Poderes momentos após as explosões. Olá, Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui. O que você presenciou quando chegou ontem ao local do incidente? Que acompanha a gente. Casé, eu estava em casa e a hora que eu recebi as primeiras mensagens um grupo de jornalistas, meus colegas comentando aqui que tinha alguma explosão, mas não sabia o que era, o que estava acontecendo, se era qualquer incidente com o carro, que por algum motivo pegou fogo. Eu saí correndo a hora que vi que tinha explosão e um homem morto na Praça dos Três Poderes, e fui lá para a região central de Brasília. Era mais ou menos, as explosões foram ali 7h30, eu saí daqui de casa umas 8h15, por aí, a hora que eu consegui ter essas informações. E o que eu posso dizer é que, assim, era um horário, apesar de ser quarta-feira, que é dia de congresso cheio, né, de sessão, muitos funcionários públicos já tinham deixado os edifícios, locais de trabalho, né, o Supremo tinha sido evacuado já, a presidência da República também, o presidente Lula tinha ido embora às 5h30, ele tinha os compromissos fora do Palácio do Planalto, então, assim, para chegar lá não teve grandes obstáculos, assim. Nas proximidades do Palácio do Planalto, aí foi mais difícil, porque justamente estavam fazendo todo o cerco ali, né, o cordão de isolamento, para fazer o trabalho de vistoria ali, esquadrão antibomba, ver se tinha alguma outra ameaça ou algum risco ali. Então, aí eu tive uma dificuldade ali dentro do Palácio do Planalto. Sou jornalista credenciado lá dentro, então a gente tem uma boa liberdade para transitar dentro das dependências do Palácio do Planalto, para acompanhar o dia a dia do presidente, dos ministros, cobrir o governo ali. E ontem as portarias estavam assim, mais rigorosas, né? Os militares estavam do lado de fora do prédio, dentro do prédio circulando, quando a gente se deslocava de um lugar para o outro do Palácio do Planalto, onde a gente tem um livre acesso, a segurança perguntava onde a gente estava indo, enfim, tinha um rigor maior ali acontecendo. Né? E por que eu fui para o Palácio do Planalto? Porque, para explicar para quem não conhece Brasília, a Praça dos Três Poderes, como se ela tivesse um formato retangular, a gente vê aí nas imagens, né? E aí na lateral dela fica o Congresso, né? De um lado o Supremo, que é onde teve o ataque ali, e do outro lado o Palácio do Planalto. Então, como os prédios foram evacuados, o Palácio do Planalto era onde eu conseguiria ficar para acompanhar a notícia mais de perto e apurar dali. Né? E aí o clima ali com as autoridades que eu conversava, as pessoas que a gente acionava, e no próprio Palácio, né? Era de muita tensão, muito poder, Certo. Desculpa, eu tive um delay aqui no áudio, não estava te ouvindo direito. Mas, querido, me diga uma coisa. Em coletiva hoje mais cedo, coletiva de imprensa, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que não descarta que tenha sido uma ação solitária, mas não isolada. Como é que está a discussão sobre a anistia do 8 de janeiro aí depois desse caso? Casé, me ouve bem?
Sim. Beleza. Mas acho que assim, essa questão, vou falar o que eu vejo da questão da anistia, né? Esse assunto surge com a extrema-direita, né? Um dos grandes interessados na anistia é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sequer foi condenado, a gente não sabe se vai ser condenado, ele está sendo investigado por diversos crimes, né? Mas é uma pauta que surge na extrema-direita e ela ganha uma adesão, de uma certa maneira, ela vai se normalizando com nomes do que se chama de direita, que seria, por exemplo, Tarcísio de Freitas, governador e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Não por acaso, os dois tiveram num trailer, ali, num ato, né, na verdade, com o Bolsonaro em 7 de setembro desse ano, que o Bolsonaro estava pedindo anistia para as pessoas que estão presas, e chamando o Alexandre de Moraes de ditador. Então, é importante ter esse contexto em mente. É uma pauta que foi se normalizando, e o objetivo dela é tirar da cadeia quem está preso e condenado por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado, enfim, são os crimes que essas pessoas foram condenadas, né? E assim, na abertura do programa você trouxe a mensagem que ficou no espelho da casa ali do Francisco Vanderlei, né? Fazendo uma relação com o que foi escrito na Estátua da Justiça, nos ataques do dia 8. Então, a gente não pode esquecer que esses casos, eles não são isolados, né? Pode ter uma atuação isolada dele, mas tem um contexto que amarra esses casos todos, que são os ataques às instituições, esse discurso de ódio, essas articulações, financiamento desses movimentos, né? Rapidamente, para a gente lembrar, aqui em Brasília, quando o Lula foi diplomado, depois do resultado das eleições, teve tentativa de invasão na Polícia Federal, queimaram 5, 6 ônibus aqui no centro de Brasília, tentaram explodir botijões de gás, depois uma tentativa de bomba, de explodir uma bomba num caminhão de gasolina perto do aeroporto de Brasília, o dia 8 de janeiro, os acampamentos golpistas, agora essa nova tentativa de ataque, tentativa não, esse ataque ao Supremo, né, que aconteceu nessa quarta-feira. Então, são casos que vêm acontecendo, eles têm uma ligação e têm esse interesse de normalizar esses casos para pedir uma anistia, né, como se fossem situações isoladas ou, enfim, pudessem ser minimizadas em troca de uma pacificação. Só que depois do que aconteceu ontem, é muito difícil de ter um avanço na anistia. Por mais que ela viesse se normalizando nos últimos meses, né, pelo menos tinham tentativas de achar caminhos para essa anistia, com essa normalização que eu estava explicando, o ato de ontem, ele deixa escancarado do que a gente está falando. São tentativas violentas e consecutivas, articuladas, financiadas para atacar as instituições, principalmente o Supremo, né? Você falou do Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, na coletiva que ele deu hoje pela manhã. O que ele contou ali, que já era possível contar e a investigação já tinha de informação, é que o Francisco Vanderlei estava em Brasília há alguns meses, tinha um lugar alugado, ele conseguiu detonar um explosivo no carro à distância, então tinha alguma articulação ali, ele tinha alguma sofisticação para fazer o que ele fez, estava com o corpo cheio de bombas para jogar no Supremo, acabou morrendo ali, né? Ainda estão tentando entender exatamente como que se deu ali, por que ele se explodiu ali em frente ao Supremo, mas tinha uma articulação. E a gravidade do que aconteceu ontem, por enquanto, dá uma segurada em possibilidades de anistia. Aqui em Brasília, na política, a gente nunca consegue cravar que um assunto morreu, porque quando menos se espera, às vezes pode ter algum tipo de avanço na pauta. Mas por hora, assim, até esse final de ano, começo do ano que vem, é bem difícil que isso avance, porque realmente a gravidade, desde o dia 8, talvez a gente no dia 8 de janeiro, né, a gente não tenha se deparado com um episódio tão grave como esse, né, e tão explícito, né, num local público em frente ao Supremo. Com certeza. Esse local onde o Francisco acessou e teve condições de detonar os explosivos, ele é um local completamente público ou existe algum tipo de restrição para que as pessoas cheguem até lá? Ali é um local público de fácil acesso, qualquer pessoa pode acessar. Brasília, a concepção da cidade, ela é uma cidade muito ampla, com espaços amplos e de fácil circulação. Principalmente ali onde estão os poderes, você consegue circular entre os prédios dos ministérios, fazer visitas na Câmara, inclusive os relatos de que ele teria
entrada na Câmara, né, dia de sessão, a Câmara é aberta, você faz um registro, diz onde está indo ali, dá seus dados e consegue circular. Fazer visita institucional nos prédios, conhecer os prédios, né, o Palácio do Planalto, Itamaraty, o Congresso, acho que o próprio Supremo, né, então você tem essa circulação fácil. E a praça é uma praça aberta, né, passam milhares de pessoas por dia, né, de carro, se deslocando de um ponto a outro da cidade, não só quem está a trabalho, está passando ali para trabalhar, mas pessoas que se deslocam no dia a dia passam por ali. Então, é um local de fácil acesso, né, ele chegou ali no final da tarde, tinha pessoas no ponto de ônibus, próximo ali, que é um ponto de ônibus do lado da estátua ali, que inclusive viram toda a movimentação, viram as bombas, se assustaram com isso, os relatos que a gente tem. Tá certo. Muito obrigado, Guilherme, pelo seu depoimento aqui.